Olá, bem-vindos a mais um tutorial. Hoje eu vou dar dicas de como cortar o veludo, que é um tecido que está sendo muito usado. Vamos lá? O veludo, ele é um tecido que do lado direito ele tem esse aspecto felpudo, assim, com pelos. Esse que eu tô usando, que eu vou cortar, é o veludo molhado, que tem a base de malha aqui, ó. Mas existem outros tipos de veludo que pode ser de seda, de algodão, pode ser sintético também, tá? E esse aqui, ele tem a base de malha e é o veludo molhado. A parte de ter esses pelos é a característica principal do veludo. Então, a primeira dica é você escolher o lado do corte. O veludo, ele tem pé. O que é pé? É quando você tem que cortar todos os moldes em uma direção. Você vai passar a mão no seu veludo das duas direções e vai sentir qual lado que ele alisa e qual lado os pelos ficam em pé. Então você vai cortar com os lados que ele alisa, com o lado que ele alisa para baixo, que dá um aspecto mais confortável pro próprio corpo, porque a gente passa o braço, tudo no corpo, então dá um aspecto mais confortável. É claro que se você trocar de posição o veludo, ele muda de cor. Um lado ele fica mais claro, o outro ele fica mais escuro. Então, se você quiser usar do outro lado, tudo certo. Mas o mais comum é com a parte que a gente passa a mão e os pelos ficam lisos, fica um tecido plano, tá? Esse é o sentido mais comum do veludo de todos os tipos. Esse veludo molhado tem esse brilho assim, ó, meio furta-cor. E agora eu vou cortar o molde. A gente corta o tecido pelo avesso. Então aqui é o avesso do tecido. Eu coloquei uma seta para o sentido que eu quero colocar os moldes. Então ela vai me guiar para eu não esquecer e trocar o molde de lugar. Por exemplo, aqui é o corpinho. Eu não posso, para aproveitar o tecido, virá-lo nesse sentido, por exemplo. Eu tenho que mantê-lo todo no mesmo sentido. O veludo, por ter esse aspecto felpudo, eu corto com o tecido todo aberto, como vocês estão vendo, e com os moldes abertos também, tá? Então essa é uma característica do corte do veludo. Vai ser mais fácil para você cortar, porque ele tem um aspecto felpudo, então ele pode escorregar se você dobrá-lo. Os meus moldes já estão com margem de costura, então eu só vou marcar. É sempre bom colocar pezinhos ao invés de alfinetes no veludo, porque o de malha nem tanto, mas como eu tô falando de uma maneira geral, o veludo ele marca fácil, machuca o tecido, o alfinete. Então não é muito bom ficar alfinetando dentro dos moldes, porque pode dar furinhos e aparecer esses furinhos na roupa. Então é ideal que você segure com pezinhos. Eu vou pegar o giz, vou marcar todo o meu molde. Eu já coloquei os moldes do corpinho no fio reto e ali é uma saia 1/4 de godê.
Sempre que você for riscar qualquer molde, não leve a orelha em consideração, porque faz com que sua roupa repuxe um pouco. Então corte fora da orelha. Eu posso tirar o molde, mantendo os pesos no tecido para que ele não saia muito do lugar. E vou realizar o corte. Para marcar um ponto importante em um veludo que o tecido machuca com alfinete e agulha, você pode usar uma agulha extra longa, número 9, essa daqui, bem fininha. Tem pessoas que gostam de usar a linha de seda, tá? Nesse caso aqui meu, não precisa porque a base dele é de malha. Você pode fazer um ponto, ó, nos lugares importantes. Nesse caso o meu é da pence, mas pode ser um encontro de recorte, pode ser qualquer coisa, uma junção da cintura. E aí, esse ponto você não precisa arrematar muito, ele vai ficar como ponto de referência. Toda vez que você for costurar um tecido como um veludo, um tecido mais grosso, que tem uma textura, e se você for costurar uma pence, por exemplo, é bom tirar o excesso da pence. Então a minha pence aqui, que eu vou usar, é uma pence diagonal, então eu fiz uma pence grande, ela tem todas as pences, eu transferi todas as pences para ela. Ia ter uma enorme quantidade de tecido aqui. Como o veludo é um tecido grosso, eu vou deixar só 1 centímetro de costura, por causa da textura dele, por dentro fica com mais volume. Então, é interessante cortar com 1 centímetro de costura, terminando em pence, porque aqui não dá mais 1 centímetro de costura. Essa é uma alça que eu vou colocar, que eu vou dar uma dica de como preparar o veludo para costura. Então, eu vou dobrar lado direito contra lado direito. Como eu disse, alguns veludos ficam marcados com alfinetes. Então, se você tem uma margem de costura de 1 centímetro, você vai alfinetar antes dessa margem de costura. Você vai alfinetar com o meio, porque aí você não corre o risco da parte que fica marcada aparecer do lado direito aonde você vai fazer. Use um alfinete esse sem cabeça mais longo, ou esse com cabeça de vidro, com essa bolinha pequena, porque eles machucam menos o tecido. Você pode alinhavar exatamente na margem de costura, com aquela agulha mais fina, ou um pouco antes. Como eu disse, algumas pessoas preferem usar a linha de seda, mas ela não é muito fácil de ser achada às vezes. Costure com a linha simples, não costure com a linha dupla. E tire os alfinetes. Costure, que eu digo, é alinhave, para costurar. Tire os alfinetes o mais rápido possível. A linha machuca o tecido menos que o alfinete.
Se você precisar passar o seu tecido, nunca coloque o ferro em contato direto com ele. Você vai passá-lo com vapor, só soltando o vapor e abrindo com as mãos. Até para passar as margens de costura, você vai fazer dessa maneira e vai abrir as margens de costura depois da costura, né, com os dedos. Essas são dicas de como preparar e cortar tecidos como o veludo ou veludo molhado. Existem vários tipos de veludo, então eu dei dicas gerais. Para costurar, também depende do tipo de veludo que você vai trabalhar. Por exemplo, esse meu veludo que tem a base de malha, eu posso fechar com overlock, tá? Agora, se você estiver fazendo outro tipo de veludo, você tem que analisar a agulha que vai usar. Por exemplo, um veludo mais pesado, você pode usar a agulha número 14 ou até 16 de máquina. Você também pode usar o pé calcador que desliza mais. Ou então, colocar papel de seda entre a máquina e o tecido para que o tecido flua, ande, corra na máquina, não fique parado. Então é isso, não se esqueça de sempre testar a tensão, o ponto, dependendo da espessura do veludo, o ponto tem que ser um pouco maior, por volta de 2,5, 3 milímetros. Espero que tenham gostado desse tutorial, um beijo e até a próxima!